Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo aqui nesta manhã. Adore a Ele, faça a tua adoração. A oração é chave para todas as coisas. Eu estava falando ontem na madrugada que uma nação não muda por uma grande pregação, mas uma nação muda por uma grande oração. Se o povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Orar. Então a oração é chave de todas as coisas. Eu falava ontem também que isso é tão importante que Jesus não ensinou os seus discípulos, que eram discípulos, a pregar. Pode olhar lá na Bíblia, não tem nenhuma vez, viu, bacana, que Jesus ensinou os seus discípulos a pregar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Então a oração é a eficiência do discipulado. A oração é a eficiência de uma igreja que não só cresce, mas sara o local onde ela está inserida. Diga assim comigo: a oração move a mão que move o mundo. Isaac da Síria, ele disse assim, ó: não reduza as tuas orações a meras palavras, mas antes faz da totalidade de tua vida uma oração a Deus. Então eu estava falando ontem aqui, amados, e ontem foi muito inspirador o que o Espírito Santo estava falando ao nosso coração. A oração que toca a Deus é a oração da verdade, é a oração da sinceridade. Nós não podemos mascarar a nossa vida quando oramos. Jesus, ele quer a nossa verdade quando nós oramos. Tanto é que quando aquela mulher que tocou em Jesus, após 12 anos de sofrimento no fluxo de sangue, e ocultou-se no meio da multidão com medo da represália, Jesus revelou ela, não foi isto? Por que Jesus revelou? E Jesus disse assim para ela: não temas, mulher, a tua fé te salvou. Então o que Jesus estava dizendo ali? Que a nossa verdade nos liberta diante de Deus. Existia uma grande multidão que andava com Jesus, mas que não tocava em Jesus. Assim também é na igreja, amados. Enquanto nós não expormos a nossa verdade para Deus, enquanto nós não expormos a nossa dor, a nossa amargura, o nosso sofrimento, a nossa decepção para Deus, nós não vamos ser tocados por Deus e nem vamos tocá-lo. E aí a verdadeira cura, amados, não é quando Deus te toca, mas é quando você toca em Deus. Existe uma grande diferença. Tem muita gente que vem e é tocado por Deus, e você diz assim: poxa, a mensagem falou comigo, olha, eu senti grandemente a presença de Deus. Só que quando você sai da porta para fora, as frustrações voltam, o negativismo volta na mente, a mente doentia consegue se formatar e formar os mesmos pensamentos anteriores àquele culto que Deus falou contigo muito. Porque, amados, não basta ser tocado por Deus, a verdadeira transformação acontece quando a gente toca a Deus. E para a gente tocar em Deus, nós precisamos fazer o nosso culto. Aí eu pergunto para você que veio aqui nesta manhã, se você poderia contar mais ou menos assim, nós estamos iniciando o mês, no mês de setembro, quantas vezes você tocou em Deus, será? E aí você vai ver que você vai diminuindo os dias, e você vai dizer: poxa, aquele culto eu fui, Deus falou comigo, mas eu saí depois. Isso é sinceridade contigo mesmo. E você vai ver que fica muito reduzido os instantes que você verdadeiramente tocou em Jesus. Porque quando você toca em Jesus, coisas que estavam muito tempo em você saem, principalmente se é coisas negativas. Então, amados, é diante de Deus, é de joelhos que nós nos definimos. E orar é conversar com o Pai. Diga assim: orar
é conversar com o Pai. E existe uma linda definição aqui do Rosalind Parker, que ele diz assim, ó, que a oração é a conversa entre duas almas que se amam. Você ama a Deus, por isso você conversa com Deus. Nós vemos que a igreja da atualidade, ela vive um perigoso declínio na oração. Nós vivemos em séria crise de oração, onde nós vemos orações distorcidas, e essas orações distorcidas revelam falhas no caráter. E eu falava ontem que no reino, não ter caráter, uma pessoa que não ora, não tem caráter no reino. Viu só? Então o mau caratismo não está só no mundo secular, está também no reino. Aí você que está aqui, que frequenta o ministério, a tua oração revela se você é um homem de caráter no reino, ou é um homem sem caráter no reino. Ou seja, a constância da oração revela o caráter ou a falta de caráter dele. A oração, a observância do filho pródigo, né? Ele diz assim: não quero mais ser tratado como um dos seus filhos, mas quero ser tratado como um dos seus empregados. Amém? Acontece que a igreja está nisto. A igreja aceitou isso, pastores. Desde lá a igreja aceitou não ser filho e ser empregado. Não é assim? E você pode olhar para você mesmo nesta manhã, para você ver que quando Deus não te abençoa, imediatamente você vai citar a Bíblia para Deus. Quem já citou a Bíblia para Deus aí? Não vão erguer a mão, né? Ninguém vai erguer a mão. Está escrito lá na tua palavra, Senhor, que eu sou fiel a ti, não é assim? É como se o pai tivesse deixado um bilhete lá na geladeira, que se ele não cumprisse as regras, o filho mimado ia dizer: ó, aqui ó pai. É isso quando você faz, quando você cita a Bíblia para Deus. Deus não precisa que você cite a Bíblia. A Bíblia diz assim que Deus é fiel. Agora eu pergunto para você: uma pessoa fiel esquece? Pode uma mãe esquecer do bebê que amamenta? É o que diz a Bíblia. Mesmo assim o Senhor não esquecerá de vós. Então olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: nunca mais cite Bíblia para Deus. A oração move a mão que move o mundo físico. Então desde o Éden até hoje, a vida com Deus, ela não foge da história. E nós como cristãos, nós não somos chamados ao isolamento, mas nós somos chamados para uma vida de fé, que encare as fúrias de um dia normal. Ou seja, amados, Deus, o próprio Jesus disse: não peça que os tire do mundo. Tem muita gente que acha que ele tem que ser tirado do mundo, que ele acha que os problemas têm que sair da vida dele. Então, amados, quando nós temos uma vida de oração, qualquer dia para nós, por pior que ele esteja sendo, é um dia normal, porque Deus permitiu que aquele dia acontecesse daquela maneira. Quando nós oramos, amados, nós enfrentamos um dia com as suas fúrias, sem crises com o calendário. Tem muito crente que tem crise com o calendário. E quando eu estou falando no calendário, eu estou falando de datas específicas. Data de pagar o carro, data de pagar o aluguel, data de pagar coisas. E aí você, quando vai chegando perto, você vai entrando em crise. Não é assim que acontece com muita gente? E aí é porque a gente não lê Bíblia, exatamente, amados. E aí a gente entra em crise. E tem gente que tem tormento com o domingo à noite, porque sabe que na segunda-feira vai ter que enfrentar uma semana, vai ter que enfrentar problema. E aí ele já entra em crise no domingo à noite, não consegue nem fazer o culto dele. Porque cada um de vocês aqui estão fazendo o seu culto. Às vezes a gente fica olhando para o culto do outro. Ó, o irmão lá não ergue a mão, ó, o irmão não bateu palma, o irmão não deu glória a Deus. Culto
é pessoal. Amém? A unidade da igreja acontece coletivamente, mas o culto é pessoal. Cada um de vocês que veio fazer um culto. E a Bíblia fala sobre isso, que Deus envia anjos para receber o nosso culto. Aí eu pergunto, qual é o tipo de culto que você está oferecendo a Deus? Entrego para Ele o que eu tenho. Diga, e Ele me dá o que eu não tenho. Diga, eu entrego para Ele o que eu tenho. Diga, e Ele me dá o que eu não tenho. Amém, Jesus. Fala com Ele. Ele está te ouvindo e esperando o teu secreto, esperando os teus medos, esperando os teus anseios, esperando você falar sobre aquela dor que você ainda não conseguiu falar, esperando você falar sobre aquela decepção que você ainda não conseguiu falar. Qual é o teu secreto que você tem que revelar para Deus hoje? Fecha teus olhos. Vamos fazer o nosso minuto que nós fazemos aqui na ceia, amados, de exame. Que a gente pode dizer, meu Deus, no que eu estou me transformando, Pai? Meu Deus, eu estou me transformando num religioso. Eu estou vazio de Ti, Senhor. Eu estou vazio da Tua presença. Meu Deus, há quanto tempo eu não Te procuro, simplesmente pelo prazer de Te ver, de Te tocar, de Te sentir. Há quanto tempo eu não faço o meu culto para Ti, Senhor. Eu me tornei um hipócrita dentro da Tua casa. É hora de você revelar o teu secreto aqui nesta manhã, porque aí é que está a cura, meu amado. É aí que Deus precisa te tratar. Deus não quer a imagem, Deus não quer a superficialidade. Deus quer a tua verdade nesta manhã. E aonde há verdade, há libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação só acontece diante da verdade, filhos. Tira esse cargo da tua frente, tira esse posto da tua frente e coloca a tua verdade para Ele nesta manhã aqui. O Espírito Santo está aqui nesta manhã, filhos, e Ele quer tratar a sua igreja. Ele quer conversar com a sua igreja. Ele quer conversar com você sobre você. Ele não quer saber dos teus problemas, Ele quer saber de você. Como está o teu interior, como está o teu coração. A carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Me conhece
Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Pega a partícula de pão. Louve a Deus por essa partícula de pão que você está pegando na sua mão. É o momento de nós participarmos do pão que representa o corpo de Cristo. Glória a Deus. Levante para o alto sua partícula de pão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial, Senhor, em que participamos dessa partícula de pão, lembrando do teu corpo que foi rasgado lá na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Nós estamos na tua mesa, Senhor, na mesa da comunhão nesta manhã. Pai, te louvamos por isso, te louvamos com a nossa vida, com a nossa alma. Te honramos, Senhor, nesta manhã. Te adoramos, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Participemos em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Adore a Deus, porque você está com o cálice da comunhão, com o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, o cálice da libertação, o cálice da comunhão, do reestabelecimento do nosso contato com Deus. Pai, nós te louvamos por podermos participar, meu Deus, como igreja, deste suco, meu Deus, que representa o teu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e como igreja, Senhor, nós celebramos esse ato, nós te honramos até o dia que nós possamos sentar na tua mesa e celebrar as tuas bodas. Senhor, nós te louvamos e participamos em nome de Jesus. Pode participar, dobrar o teu joelho, adorar a Deus, agradecer a Deus por esse momento. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor
quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Quando nós colocamos e servimos pessoas na nossa mesa, existem recompensas que vêm do céu. Existem recompensas que vêm do Senhor Deus sobre a nossa vida. E a história nos mostra que nos primeiros anos de vida, este jovem príncipe chamado Mefibosete, ele viveu em paz. E tanto quanto sabemos, ele teve uma infância feliz. Só que fora dos recônditos da família, os eventos nacionais estavam mudando, e para pior. Por quê? Porque o rei Saul, ele perdeu o controle da mente. E quando ele perdeu o controle da mente, ele perdeu também o controle do reino. E o pior ainda, Deus disse a Saul que ele havia escolhido a Davi para ser o próximo rei de Israel, em vez do próprio filho de Saul, Jonatas. Ou seja, Deus estava acabando com o reinado e com a sequência do reinado de Saul. Isso porque Saul havia desobedecido a Deus. E quando Saul soube disso, ele ficou furioso, e ele empenhou-se em destruir Davi e o seu exército de segunda classe, porque Davi tinha um exército de 600 homens. E então começou uma busca insana de Saul para alcançar Davi e os seus homens, para que eles fossem destruídos. E essa fúria insana de Saul levou ele a muitas derrotas no campo de batalha, incluindo uma perda devastadora para os filisteus, que resultou na morte dele mesmo e de 3 de seus filhos, incluindo o pai de Mefibosete, Jonatas. Então, quando a ama do menino, a empregada, a babá, ouviu falar da derrota de Saul, ela agarrou aquele menino, aquele jovem príncipe, e fugiu, sabendo que naqueles dias brutais, quando um novo regime se instalasse na nação, a nação vencedora caçaria e assassinaria todos os descendentes do rei anterior para impedi-los de usurpar o trono. Então, onde houvesse uma sombra de parentesco, seria morto.
Então, como neto do rei Saul e filho do príncipe Jonatas, o garoto estava em perigo imediato. E a ama sabia que tinha que agir imediatamente para salvar aquele menino. E contudo, na pressa bem intencionada para salvar o amado jovem da sentença de morte certa, a Bíblia nos relata que aquela mulher, a ama, deixou o menino cair acidentalmente, fazendo com que ele ficasse permanentemente aleijado de ambos os pés. E aí a história nos mostra que a sua vida seria poupado, mas já não seria mais a mesma. E aí muitos anos mais tarde, esse mesmo jovem que fora levado de casa para não ser morto e acabou aleijado e sem esperança, tendo de viver com receio, tendo de viver com vergonha, distante do palácio, num lugar deserto, ele recebeu uma oferta de graça inesperada que mudou a sua vida. O que é muito importante nós entendermos, amados, é que a graça sempre vai nos alcançar, não importa onde nós estejamos. Mas o que eu quero falar aqui, amados, é o que Davi fez, porque Davi honrou a sua aliança com Jonatas, levantando Mefibosete e dando-lhe um lugar à mesa do rei. Então Davi, ele tomou o filho aleijado de Jonatas, um homem que não podia servir ao rei como guerreiro ou como servo, e que certamente não era considerado digno de se assentar à mesa real. Então para esse homem, Davi disse algo como: eu restaurarei a sua confiança. Venha cá, filho do meu melhor amigo Jonatas, neto do rei Saul, eu vou honrá-lo e manter a minha aliança com seu pai, dando um lugar de honra à minha mesa. Então, amados, a gente olhando para esta situação aqui, a gente vê que Davi restituiu-lhe bens e apagou a dor da rejeição, dizendo: você sempre comerá a minha mesa. E o que a história nos mostra, que comendo regularmente a mesa do rei, o valor pessoal e a autoestima de Mefibosete foram renovados. Então, amados, a maior restituição de Mefibosete aqui não foi nos bens que ele recebeu de volta, mas a maior restituição que aconteceu aqui na vida de Mefibosete foi ele poder sentar à mesa novamente. Portanto, amados, Davi supriu as maiores necessidades da vida de Mefibosete, que chama-se aceitação e dignidade. Diga comigo: aceitação e dignidade. Como? Dando a ele um lugar de honra à mesa do rei. Então, amados, existe alguma coisa de especial sobre dar a alguém um lugar à sua mesa. Então, é verdade que você pode encontrar pessoas em restaurantes, mas quando você é convidado para ir à casa dessas pessoas, eu pergunto para você: não é muito mais íntimo e mais honroso? Que Deus destinou a mesa a ser um lugar de dignidade, de santidade em seu lar. Você pode começar colocando os seus filhos em um lugar de honra à mesa, ou seja, ali vai se sentar príncipes e princesas. É assim que a gente arruma a mesa da nossa casa. Agora eu pergunto para você: é assim que você tem feito? Será que é assim que você tem tratado a sua mesa? Porque quando isso acontece, amados, nós vamos acabar restaurando a autoestima dos nossos filhos. Nós vamos acabar tirando qualquer complexo de inferioridade que eles tenham. Hoje quem orou na nossa casa foi a Isabelle. Honra. É assim que funciona, é assim que constrói famílias, amados. Muitas famílias não têm se sentido honrados na nossa mesa. Muitas famílias
não têm se sentido dignificados na nossa mesa, amados. Quando você dá honra aos teus filhos, o pão da presença sobrenatural, que é o Senhor Jesus, Ele está ali operando no coração dos nossos filhos. Ele está ali tratando o coração deles. Olha só, Davi, olha, e se você for ver a história de Mefibosete, você vai ver que ele diz assim: quem é o rei para se importar com um cão sarnento como eu? Olha a dignidade daquele homem como estava. Agora eu pergunto para vocês, não tem muitos filhos que se sentem assim dentro de casa? Não tem muitas famílias que estão dilaceradas mesmo convivendo junto, aonde não existe mais laços de honra, aonde não existe mais laços de amor, aonde não existe mais laços de dignidade. Tem muita gente que tem xícaras lindas, pratos lindos, no tempo que ele casou esperando, não, isso aqui vai ser para uma ocasião especial. Esta é a ocasião especial. Você vai pegar esses melhores pratos, essas melhores xícaras, essa melhor toalha, e você vai servir a tua família. Isso chama-se dignidade. Eu pergunto para vocês aqui: quem ama a família aí? Quem é mais importante que a tua família? Diga só Jesus. Diga só Jesus é mais importante que a minha família. Então nós podemos curar a nossa família na mesa. É na mesa que a gente vai gerando cura. É na mesa que a gente vai trazendo dignidade. Então, amados, quer um chavão para você trazer os teus filhos? Príncipes e princesas, o jantar está na mesa. Príncipes e princesas, o almoço está na mesa. Se está só o maridão, meu rei, ele vai se sentir o cara, né? Não é verdade? Meu rei, o café está na mesa, o almoço está na mesa, né? Se é você, marido, que arruma a mesa, não tem problema. Minha rainha, minhas princesas, o Maico tem que falar assim, né? O mulherada estão dominando ele lá. Mas é assim que a gente abençoa a nossa família. Amém? Como está o teu relacionamento de dignidade com a tua família? Eles são dignos de sentar na tua mesa? A pior coisa é que muitas famílias já nem sentam mais. Tem outros que nem mesa não tem. Satanás sabe que a cura está na mesa, que a restauração está na mesa. Davi sabia que precisava curar o interior daquele homem. Davi sabia da rejeição daquele homem. Davi sabia da amargura. Davi sabia do medo que estava no coração daquele homem. Tanto é, amados, que depois que você lê essa história, é linda demais. Você vai ver que esse mesmo Ziba, ele começou a usurpar, a querer as terras que eram de Mefibosete. E Mefibosete diz assim, ó: dá as terras para ele. Não existe maior dignidade para mim do que sentar na mesa do rei. Olha só. Viu só, amados? É assim que a gente trata os nossos filhos. É assim que a gente trata os... Ah, pastor, mas ele não obedece. Mas ele tem que saber que você o honra, que você o ama, que você tem um lugar reservado na tua mesa de dignidade, de amor. Faça isso, mesmo que por hora ele não esteja obedecendo, que ele não queira, a mãe e o pai estão com essa besteira. Faz isso, continua, porque o pão da presença, o Senhor Jesus, vai estar tratando o coração desse cidadão, desta pessoa, que quem sabe tem vivido de maneira tão rebelde na tua casa, e que você já não conhece mais o filho que tem, você não sabe como é que ele se tornou assim. Mas quando nós estamos falando de mesa, você vai ver que muitas vezes eles foram se monstrificando dentro da tua própria casa. Não sentaram mais na tua mesa e você foi permitindo. Um ficava no computador, outro ficava na frente da televisão, outro ficava no quarto, e você foi permitindo.
Você não confrontou, e aquilo que a gente não confrontou vai nos dominar. Porque eu sei que a minha família não pode esperar. É assim que funciona, amados. Então nessa noite, diga: Deus, me ajuda, Senhor, a restabelecer esse princípio na minha casa, na minha família, Deus. Me ajuda a curar os meus filhos nesse mundo tão tenebroso, tão desgraçado. Me ajuda a curar a minha esposa, a curar, quem sabe ela só teve dignidade no tempo que ela era filha, mas hoje que ela é mãe, nunca mais foi dado dignidade a ela. Quem sabe ele só teve dignidade quando ele era filho, mas depois que casou, a esposa nunca mais deu dignidade a ele. Pelo contrário, vive-o desonrando-o na sua casa, diante das crianças, diante dos filhos, e isso é entristecedor. As famílias estão se dilacerando cada dia por falta de honra. Então que o Espírito Santo nos trate, nos abençoe, e Ele nos dê o direcionamento para que verdadeiramente nós possamos construir uma família abençoada e poderosa, em nome de Jesus. Amém, filhos?